Olá, irmãos, graça e paz, como vocês estão? Bom dia. Que privilégio poder compartilhar as escrituras aqui com vocês em nosso canal. Bom, nesse início, pedi para que você que está vendo este vídeo se inscrever no canal, compartilhar, deixar aí no comentário aquilo que mais tem te impactado na palavra de Deus e como Deus tem ministrado ao seu coração. Privilégio ter você aqui conosco e poder daqui da Albânia, onde nós estamos servindo a Deus no campo missionário, compartilhar as escrituras com você. E hoje nós chegamos especificamente no Salmo de número 20. Nós temos caminhado nos Salmos e eu quero aqui com vocês pensar acerca do propósito de Deus para o seu povo, de quem Ele é, do que Ele faz, a partir do capítulo 20 do livro de Salmos. Eu queria ler alguns textos. Eu vou começar no versículo 1 e 2 e depois a gente vai lá para o versículo de número 7, tá bom? Então, no Salmo de número 20, o salmista começa dizendo assim: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustente. Lá no versículo 7, ele diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Que privilégio é servir ao Senhor, não é verdade? Esse texto ele é de uma coerência no seu conteúdo sobre o caráter de Deus, que é, assim, maravilhoso para o nosso coração. E eu queria te convidar a caminhar comigo por algumas expressões nesses 3 versículos. O Salmo ele é composto na ideia de um povo que deseja que o seu rei seja abençoado por Deus, que a sua nação prospere. Isso daqui é uma lição importante para nós, né? Deus nos deixou na nossa nação como intercessores da nossa nação, como aqueles que oram pelos seus governantes, como aqueles que se colocam diante de Deus, gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós nesta terra, como testemunha dEle, né? E nós fazemos isso no nosso país. Então a perspectiva aqui é de um rei temente, é de um rei que luta as batalhas que o Senhor tem colocado em suas mãos, de uma forma que a glória do Senhor ocupe o primeiro lugar. E essas são as lutas verdadeiras que um rei de coração temente deve lutar. As lutas as quais Deus tem entregue nas suas mãos e fazer essas lutas em temor ao Senhor. Mas no versículo de número 1 e 2, há 4 menções que eu gostaria de destacar aqui. A primeira é que o texto diz sobre que o Senhor te responda no dia da tribulação. É interessante pensar sobre isso, porque tribulação nós associamos a dias difíceis. Tribulação tem a ver com angústias. Tribulação tem a ver com inquietações. Tribulações tem a ver com guerras, conflitos. Não é verdade? E a tribulação aqui ela tem que ser respondida por um Deus que ouve as orações e que ouve o clamor. Essa é a perspectiva do Salmo. Clamamos ao Senhor e Ele nos responde. Então que Ele te responda no dia da tribulação. Que Ele faça ouvir a sua voz nos dias de tribulação. E como isso é importante para nós, não é verdade? Nós passamos por dificuldades e problemas e não podemos nos esquecer dessa verdade do texto bíblico aplicada à vida do rei, mas aplicado a nós que somos súditos do reino de Deus e que podemos clamar a esse Deus e Ele nos responde nos dias da tribulação com uma voz diretiva. E é isso que o versículo de número 2 vai trazer. Como então o Senhor te responda nos dias de tribulação? E o versículo de número 2 responde como. Não é de qualquer forma e não é de qualquer maneira. Não é aleatório. Não é conforme os desejos e desígnios do seu próprio coração. Mas no versículo de número 2, ele especifica essa ação de Deus no tempo, quando ele diz assim: em seu nome, eleve você em segurança. O aspecto aqui é que Deus responde a partir de quem Ele é. Deus é o Deus que responde ao seu povo baseado no caráter dele, no seu próprio caráter,
na sua própria justiça, na sua própria fidelidade, nas razões internas do seu próprio ser. É disso que o Salmo está tratando. Que Deus te eleve em segurança. O motivo da segurança tem a ver com quem Deus é. Deus é um Deus que coloca os seus em um alto refúgio, onde o maligno não o toca. Deus é aquele que firma os nossos pés sobre a rocha, e firmados nessa rocha nós estamos inabaláveis. Não inabalável porque os problemas não nos afetam, porque isso não é verdade, não é? Os problemas do dia a dia nos afetam, mas é de estar firmado sobre uma rocha que não se abala, porque aquilo que é a razão da paz não pode ser tirada. O propósito não será mudado. Somos servos do Deus vivo. Ele nos firmou sobre a rocha que é Cristo. E essa vida que temos em Cristo ninguém pode tirar. Ninguém nos separa de Cristo. É nessa perspectiva que Deus te eleve em segurança, onde ninguém te toque a ponto de tirar você desse lugar firme e seguro que Deus te colocou. Esse é um lugar que não pertence aos homens, o controle, mas pertence somente ao Senhor. Na segunda parte ele fala sobre que Deus do seu santuário lhe envie socorro. Veja, um santuário é o lugar de adoração a Deus. O santuário era o lugar onde se entregava ao Senhor a oferta devida a Ele. O santuário era o local onde o povo de Deus ia para prestar culto a Deus, para entregar as suas ofertas de gratidão ao Senhor. E é nesse aspecto que ele está falando, que o Senhor do seu santuário te socorra. O Deus que é pessoal e que socorre o seu povo, elevando a um lugar seguro, agora também faça ouvir a sua voz do santuário. Deus fala no santuário, Deus fala a partir do santuário, e que Deus lhe envie o socorro necessário vindo deste santuário, da habitação do Senhor entre os homens. Olha que coisa linda. O Salmo então está apontando para uma perspectiva da revelação de Deus para o seu povo. Nós cultuamos a Deus individualmente, mas nós cultuamos a Deus enquanto povo de Deus, na coletividade, na comunhão dos santos. E na comunhão dos santos nós aprendemos sobre as doutrinas dos apóstolos, nós crescemos na comunhão entre os irmãos, e que a partir dessa comunhão entre os irmãos, desse meditar nas Escrituras, dessa perspectiva da doutrina, que Deus então nos eleve ou nos envie o seu socorro. Me parece aqui que a questão do socorro está atrelada ao crescimento, à maturidade cristã que vem de ofertar a Deus aquilo que é de Deus, de saber discernir aquilo que é de Deus e de atribuir a Deus aquilo que é exclusivamente dele. A terceira parte do texto fala que de Sião te sustenta, ou te sustenha. Do que o salmista está dizendo aí? Ele está fazendo menção a uma característica muito particular do ser de Deus. Deus é aquele que dá a lei, e Deus é aquele que ordena ao seu povo que lhe obedeça, que lhe siga, que lhe sirva. Então me parece que aqui está algo muito mais aplicado à transformação que Deus fez em nós quando nos regenerou em Cristo Jesus, nos tornando santo em sua presença e nos fazendo caminhar em um novo e vivo caminho, fazendo com que esse coração que antes era duro e petrificado pudesse agora ser servil, dócil e pastoreável pelo Senhor que faz ouvir a sua voz, pela palavra doce do bom pastor que procede da sua palavra, das Escrituras Sagradas. Então é alguém que é ministrado por Deus e que ouve a voz de Deus a partir da palavra que Deus deixou. Não é um homem omisso, não é um homem altivo a ponto de encontrar respostas para si dentro do seu próprio coração, mas é alguém que entende que precisa meditar em uma palavra que é fonte de vida, que é luz para os seus pés. No versículo 7, ele faz menção sobre a confiança dos homens. E aí ele usa 3 grupos de pessoas. Aqueles que confiam em carros, aqueles que confiam em cavalos, aqueles que confiam em carros. Mas, porém, nós quem? O povo de Deus. Nós confiamos no Senhor. Nós nos gloriamos em um nome do Senhor nosso Deus. Me parece que aqui está a perspectiva do orgulho e da justiça própria, que está no coração da pessoa sem Deus,
e aquela justiça que está no coração do crente, que não é justiça própria, mas é justiça derivada, justiça que vem do sangue do Cordeiro, justiça que nós recebemos, que procede da cruz, do sacrifício que Cristo fez por nós. Parece que aqui há a perspectiva de entender que toda vitória e que todo ganho nesta vida procede das mãos provedoras de Deus. É disso que o salmista está falando. Você pode ter certeza que Deus, que abençoa o rei e abençoa a nação cujo rei é temente ao Senhor, ele abençoa o seu povo dentro de uma nação para ser testemunha dele. E ele abençoa dentro dessas 3 dimensões que nós acabamos de falar aqui. Ele abençoa quando ele faz com que nós possamos estar em um lugar seguro. Ele faz isso através do seu próprio ser e do seu próprio nome. Ele faz isso nos socorrendo nos dias de tribulação, e ele faz isso a partir do seu santuário, a partir da comunhão que temos com ele, de darmos a ele o culto devido e da comunhão que temos entre irmãos. E ele faz isso a partir do sustento que ele envia pela sua palavra. E que seja assim conosco. Que Deus continue nos usando como povo dele, por onde quer que ele nos levar, seja ele o nosso sustento. Deus te abençoe e te guarde. Próxima semana nós vamos meditar juntos no Salmo 21. Aproveita para compartilhar esse salmo com pessoas queridas. Deus te abençoe em nome de Jesus.